Trigonometria, aula 2, círculo trigonométrico. Como vimos na aula 1, nós sabemos que para toda circunferência existe uma relação. Qual seja essa relação? Que o comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro, obtemos uma constante circular, aproximadamente 3,14, que chamamos de π, em homenagem ao nome grego perímetro, a letra π. Comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, 3,14. Isso significa que o diâmetro multiplicado 3 vezes mais 0,14 dá exatamente o comprimento, que é a nossa constante matemática. Só que para círculo trigonométrico, o que foi convencionado? Convencionou-se pegar um círculo com uma unidade de comprimento de raio. Ou seja, esse raio, o tamanho dele, vale uma unidade de comprimento. Esse é o tamanho do raio. Com essa unidade de comprimento, o que podemos fazer? Isso aqui é um microfone. Coincidentemente, o raio dessa circunferência é exatamente o tamanho desse microfone. Essa unidade que eu peguei como unidade de comprimento. Então, essa vai ser minha unidade de comprimento. Vai ser exatamente o tamanho do raio. Se eu pegar essa unidade de comprimento, agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar essa unidade sobre a circunferência. Mas para isso acontecer, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que entortar para dar exatamente em cima da circunferência. Eu entortei. Nota que eu acompanhei agora a circunferência. Quando eu entorto, eu consigo acompanhar o contorno da circunferência. Esse contorno me dá uma abertura. Essa abertura, está vendo esse contorno, que chamamos de arco, isso me dá um arco da circunferência. Isso significa que esse arco, em termos de tamanho, também tem essa unidade de comprimento. Só que agora, essa unidade, ela está o quê? Ela está entortada, ela está encaixada. Então, há essa abertura que ela foi tomada a partir do raio. Está vendo? Aqui o raio ficou um pouquinho menor porque eu entortei. Só que o raio era esticado, tinha uma unidade, eu entortei para caber exatamente aqui nesse arco de circunferência. Quando eu faço esse encaixe, entortando, o que acontece? Eu obtenho o arco dessa circunferência. E esse arco, quando eu marco aqui no círculo trigonométrico de raio 1, vai me dar uma abertura. Essa abertura do tamanho do raio que está entortado vai receber o nome de unidade de abertura, ou unidade angular. Essa unidade vai chamar de 1 em relação ao raio radiano. Então, essa vai ser a nossa unidade agora de medida de ângulo. Vai ser 1 radiano. Agora eu tenho 1 radiano. Eu tenho uma unidade de comprimento, eu tenho 1 radiano. O que isso significa? Isso significa que, se eu considerar o comprimento da circunferência, o tamanho dela, dividir pelo diâmetro, eu tenho 3,14, que é π. Isso me diz que é o tamanho que eu vou poder dividir essa circunferência. Então, agora que é o principal entender. O diâmetro, na verdade, o diâmetro
é 2 vezes o raio. Então, quanto vale esse diâmetro aqui em relação a essa unidade? Esse diâmetro vale 1, 2. Então, eu tenho, na verdade, que o comprimento desse arco total, agora vamos pensar em arco. O comprimento do arco total, dividido por 2, que é a minha unidade para o meu círculo trigonométrico, vai me valer π. Isso vai me valer π. Mas lembra que esse 2 aqui, quem é? É o nosso 2R, que eu entortei. Então, agora esse 2 vai ter uma unidade. Essa unidade vai ser chamada radiano. RA, com sigla, rad. Então, daqui eu tiro que o meu comprimento em termos de arco, comparado com esse raio que eu entortei e virou um arco de radiano, isso, na verdade, o meu comprimento vai ser 2π radianos. Isso agora vai ser a minha nova unidade. Isso significa que eu tenho quantos radianos eu consigo encaixar dentro dessa circunferência de raio 1. Eu já consegui aqui, ó. Essa abertura me deu 1 radiano. Aqui eu peguei 1 radiano. Aqui eu pego 2 radianos. Aqui eu pego 3 radianos. E esse pedacinho corresponde a quanto? 1 radiano, 2 radianos, 3 radianos, 0,14 radianos. Então eu tenho daqui até aqui 3,14 radianos. Em vez de colocar 3,14 radianos, eu falo que aqui eu tenho π radianos, que é o tamanho do arco em relação ao radiano. Então, o que é o radiano? O radiano é a unidade em relação ao raio, que de unidade 1, ele me dá uma abertura, eu entorto esse raio entortado para encaixar exatamente no arco da circunferência, ele me dá um arco com o tamanho de um raio. Mas eu não vou chamar mais de raio, porque raio é para em linha reta. Aqui a linha está curva. Então, essa unidade, em vez de chamar de raio, eu chamo de abertura radiano, ou arco de radiano. Então, isso é um radiano. O que é um radiano? Radiano é um arco da circunferência com um comprimento de um raio. Isso é radiano. Então, essa abertura tem um radiano. Então, a circunferência toda tem quantos radianos? 1, 2, 3,14. Vezes 2, 6,28 radianos. Ou seja, a minha circunferência toda tem 2π, que é 6,28, que é a unidade radianos. Então, é daí que vem a ideia de radianos. Então, o radiano serve para medir a abertura angular. É uma medida angular. Às vezes, as pessoas não conseguem entender porque, em termos de medida angular, costuma se usar o quê? O grau. Mas de onde vem o grau? Nota que o radiano ele vem definido na própria circunferência, porque depende unicamente da circunferência e desse raio, que na verdade é o nosso π, já chama o nosso π. E quando a pessoa, em geral, as pessoas usam grau, é porque antigamente, bem lá antigamente, achava-se que um ano, ou seja, a volta que a Terra dava em torno do Sol, durava 360 dias. Então, cada dia considerado 1 grau. Então, teríamos 360 graus. Então, a circunferência, por analogia, fizeram o quê? Vamos chamar a volta completa, que são 360 dias, que é um ano. Vamos falar, então, para cada um dia
corresponder a 1 grau. Então, nota que foi uma medida extrínseca. Foi algo convencionado. Eu poderia dividir, em vez de 360, poderia dividir por 400, por 500, usando uma outra analogia. A analogia à época, mais coerente, seria usar cada ano do dia como grau. Então, a circunferência seria lá, né? O ano teria 360 dias, e não 365, depois que foi comprovado por cálculos matemáticos que o ano não tinha 360 dias. E sim 364 dias e um quarto. 365 dias e um quarto, e a cada 4 anos, o ano bissexto. Então, se fosse usar fielmente, teria que ter 365 graus a circunferência. Mas, por convenção, ficou por 360 graus comparado a cada dia do ano. Então, isso foi uma medida o quê? Algo extrínseco, fora da circunferência, algo convencionado. Então, o correto de usar em termos matemáticos, que você tem medidas intrínsecas à circunferência, é usar o radiano como definição de abertura angular. Ou seja, o ângulo dado em radianos e não dado em graus. Mas, para ficar mais fácil entender, continuou-se usando o grau. Mas o correto matematicamente, o mais didaticamente, para ficar compreensível, é mais fácil você ter uma unidade intrínseca à própria circunferência. Então, essa unidade intrínseca da própria circunferência é o raio entortado, virou arco, e esse arco é chamado de radianos. Ou seja, essa abertura significa 1 radiano. Então, qual o comprimento de qualquer circunferência? Qualquer circunferência tem o comprimento de quantos radianos? Se fosse colocar um pelo outro, fazer a divisão, seria, na verdade, o comprimento seria 6,28 radianos. Esse seria o tamanho da circunferência, 6,28 radianos. Só que a gente não usa, porque temos a definição de π, que é 3,14. Então, quanto vale o comprimento da circunferência em relação a π? Porque temos π radianos. Ou seja, o comprimento da circunferência vale 2π radianos. Isso aqui, 2π, significa 6,28 radianos. Ou seja, a circunferência, dentro dela, cabe quantas vezes esse radiano? Esse radiano cabe 6,28 vezes. Então, a partir daí, temos o nosso ângulo, nossa medida angular como radiano. Então, eu tenho 0 radianos. Então, quando eu falar agora em círculo trigonométrico, quais seriam as nossas convenções? Em relação a círculo trigonométrico, usou-se os eixos cartesianos para círculo trigonométrico. Então, aqui é o eixo Y, aqui meu eixo X. Aqui é o 0, que vai ser o centro, nosso círculo trigonométrico. Em relação a X, para cá, valores positivos de tamanho 1. Então, aqui eu tenho tamanho 1. E para lá, valores negativos. Então, aqui eu tenho tamanho menos 1. Em relação ao centro. Do centro para cima, em relação a Y. Então, eu tenho em relação a Y também o tamanho 1. E para baixo, eu tenho menos 1. Seria o tamanho. Então, o que acontece? Daqui, que é a nossa contagem agora angular. Vamos no sentido anti-horário. Então, daqui para lá, eu tenho qual seria nossa medida angular? A nossa medida angular vai ser π. Se daqui até aqui eu tenho π, aqui eu tenho a metade de π, em termos de arco. Então, quanto vale esse arco aqui? Esse arco vale π sobre 2 radianos. Então, daqui até aqui, π sobre 2. Daqui até aqui, π. E quanto vai valer esse arco? Daqui até aqui vai ser π mais metade de π. Ou seja, 1π
mais meio π. 1π². Só que eu não coloco 1π². 1,5π. Não podemos colocar com números decimais. Temos que colocar sobre fração, para efeito de cálculo. Porque por 2 é fácil. Se for por 3, por 4, por 7, vai dar dízima periódica. Para evitar dízima periódica, usa-se fração. Então, 1,5π é a mesma coisa que 3 sobre 2. 3 sobre 2 é 1,5. Então, aqui é 1,5, ou seja, 3 sobre 2 π radianos. E completando o círculo trigonométrico, eu tenho 2 π radianos em termos de abertura angular. E se for em graus? Em graus, daquela maneira extrínseca, que não tem a ver, foi convencionado, eu teria daqui até aqui 90 graus, né? Nosso ângulo reto, 90 graus. Aqui eu teria 180 graus. Aqui eu teria 70 graus, 360 graus. Então, o que eu tenho em termos de medida angular? Em graus, né? Eu teria em graus, 90 graus, 180 graus. Agora, próxima aula continuaremos com o círculo trigonométrico, entraremos em seno, cosseno, tangente, secante e cossecante, que seriam as medidas em relação ao círculo trigonométrico. Até a próxima.